E aí galera, beleza? Bom, essa segunda videoaula aí do nosso curso de... Nosso curso não, né? Nossos vídeos, nossa série de vídeos de desenvolvimento de site para iniciantes. Bom, na aula anterior a gente criou aí um arquivo HTML, conheceu algumas de suas tags, né, de seus elementos. Nessa aula a gente vai dar continuidade. A gente vai abrir o nosso Visual Studio Code e desta vez, na aula anterior a gente criou o arquivo, né, aqui através do New File, colocamos lá que era HTML, só vamos numa pastinha que nós criamos para o nosso projeto. Dessa vez a gente vai estar vinculando essa pasta aqui. Por quê? Para a gente não ter que ficar, né, abrindo aqui a pasta do projeto e criando e editando arquivos por aqui, certo? Bom, então a gente vai vir aqui no Visual Studio Code, aqui no Explorer, Open Folder, e a gente vai navegar até a nossa pasta do projeto, né, site, foi essa que nós criou, e adicionar aqui. Aqui tem o nosso arquivo da aula anterior. Se a gente precisar criar algum outro, a gente clica aqui, ó, novo arquivo, né? E por aí vai. Bom, na aula anterior eu chamei isso aqui de call sheets, na verdade é chaves, galera, beleza? Peço desculpa aí pelo equívoco. E eu também comentei que o arquivo inicial deveria ser aí index.html, eu vou explicar o porquê, certo? Na verdade, quando a gente acessa o navegador de internet, aqui em cima a gente digita o domínio. O que é um domínio? É google.com.br é um domínio, youtube.com é outro, e o localhost também é um domínio, certo, galera? Só que o localhost ele é um domínio que ele aponta para a própria máquina. Todo domínio ele aponta para um número de identificação, que é um IP público ou privado, né? E que é um endereço de uma máquina. Então, o domínio nada mais é do que um atalho para o endereço dessa máquina. Então, o localhost, ele aponta, eu vou abrir aqui o CMD do Windows para você estar verificando. Então, ó, quando a gente coloca aqui, ó, ping google.com.br, ele está dizendo aqui, ó, que esse domínio, o google.com.br, está apontando até um endereço que chega na máquina aqui, ó, 142.250.219.131. Esse é o endereço da máquina do google.com.br. O do localhost, se a gente pingar aqui, ó, ele está apontando aqui, ó, para dois pontos, dois pontos, que na verdade é o mesmo IP que isso aqui, galera, 127.0.0.1. São endereços de IP, tanto este quanto esse aqui são endereços de IP que referencia a própria máquina que a gente está utilizando, certo? Quando chega esse pedido, depois que a gente pressiona o Enter aqui em cima, então o navegador envia esse pedido, desculpe, ele envia esse pedido através do nosso roteador até a empresa de internet e assim vai até chegar na máquina de destino. Quando chega lá, ele procura o arquivo que a gente está solicitando e traz o retorno para nós se ele achou ou não. Então aqui, localhost, ele vai procurar o arquivo principal lá na pasta. E qual seria o arquivo principal, se a gente não escrever? É o index. Assim como existem outros, ou se a pessoa alterar. Como que a gente vê? Bom, aqui no meu caso, eu estou utilizando um simulador de servidor de hospedagem, que é o Champ. Essa é a pasta dele, né? Esse arquivinho, esse programinha está aqui embaixo. E aqui na pasta aqui, ó, do Apache, config, a gente consegue visualizar aqui, ó, esses arquivos, né, ó, index.html. Temos aqui os arquivos que ele vai procurar na pasta caso a gente não passe o nome de nenhum arquivo lá na barra de navegação. Então, se a gente escrever só localhost, esse pedido vai chegar na minha máquina, o Champ vai ver que fizeram um pedido de uma página da internet, né, de um site. Então o Champ recebe esses pedidos do navegador, vai lá na pasta dele principal. Qual que é a pasta dele principal? A pasta do Champ principal é essa aqui, ó, htdocs. Aí chegou aqui e não tem nenhum arquivo. No nosso caso do projeto, nós colocou /site. Mas mesmo assim, a gente não especificou o nome do arquivo aqui na frente. Então ele vai entrar na /site, aí chega aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai procurar esses arquivos todos aqui, ó. No caso do Champ, todos esses arquivos. Se ele achar algum de referência, ele vai carregar, sempre nessa ordem que está aqui. Então ele achou aqui, ó, index.html, que foi o arquivo que nós criou, por isso ele carrega a nossa página aqui, ó, quando a gente não escreve nada, ele carrega o index.html. Se eu colocar aqui, ó, index.html, ele carrega a mesma coisa. E se eu colocar um que não existe, ele diz que não encontrou. Então o Champ procura aqui na pasta, não encontrou, ele retorna, ó, navegador, não encontrei o arquivo, por isso que ele retornou not found, não encontrado, certo? Então esse foi o motivo de eu falar para vocês estarem criando com o index HTML, certo? Bom, continuando aqui, hoje eu vou ensinar vocês a estar linkando arquivos, criando
as tags links, né, para navegar de uma página para outra, e também está incluindo aí imagens. Então, primeiramente, a gente vai pegar essa parte aqui do CSS e a gente vai transferir para um outro arquivo. Por quê? Com o tempo, o tamanho desse conteúdo do CSS ele vai ficando um pouco grande, ó. Vamos dizer assim que nós já escreveu tudo isso. Então aqui já tem 740 linhas. Aí fica difícil a gente fazer a leitura de um site fora o conteúdo do site que vai ter aqui embaixo, com um tanto de linha daquele que vai ter em cima. Então a gente, para ficar mais organizado, né, para ficar fácil a atualização também do arquivo, né, mais para frente a gente vai entender por quê, a gente utiliza esse arquivo de forma externa, né? Então a gente vai estar recortando aqui esse arquivo e vai estar criando outro. A gente vai vir aqui no lateral, no nosso explorador de arquivos, e a gente vai clicar aqui com o botão direito, novo arquivo, e eu vou colocar aqui o nome de estilo.css, não é HTML, tá galera? Porque isso aqui é um conteúdo do tipo CSS. Então a gente vai recortar, aí não vamos recortar a partir daqui, tá galera? Porque isso aqui é uma tag HTML. E esse sim é o conteúdo CSS. Nós vamos recortar aqui, ó. E nós vamos estar colando aqui. Vamos retirar também essa tag aqui vazia, que nós não estamos utilizando mais, certo? Se a gente atualizar o navegador, vai sumir todo esse estilo que a gente criou aqui, ó, ficando apenas o ABC. Continua as divs ali, se a gente analisar aqui o código-fonte, continua criado, a div pai, div filho e tudo mais, porém, a gente tirou aqui o estilo aqui de cima e ainda não vinculou o arquivo que a gente criou. Como que a gente faz essa vinculação? Bom, a gente sabe que o arquivo chama estilo CSS e está na mesma pasta que o site. Quando está na mesma pasta, basta escrever o nome do arquivo na hora de utilizar. Como que a gente faz esse link? Essa linkagem? A gente vai escrever aqui, ó, dentro da tag head, antes de fechar, né? A gente coloca aqui, ó, link href, né? Vamos colocar sinal de igual, abre aspas duplas, e aqui a gente coloca o nome do arquivo, estilo.css, né? Só isso aqui já bastaria, tá galera? Mas a gente vai colocar aqui, ó, para ficar de forma profissional, rel, style sheet, tipo, texto, CSS. Esse é o jeito correto de preencher, tá galera? Feito isso, se a gente atualizar a página agora, ele retorna todo o nosso estilo aí, galera. Beleza? E se esse arquivo tivesse aí dentro de uma subpasta aqui do nosso site, né? Então a gente criaria aqui, ó, um novo folder, que é uma nova pasta, e vou colocar aqui estilos, né? Vou colocar aqui estilos. E aí eu vou arrastar esse arquivo ali para a pasta estilo. Novamente, né, galera? Se a gente atualizar vai sumir, porque aqui ele está dizendo que o arquivo está na pasta estilo dentro da própria pasta principal. Como a gente moveu para uma subpasta, né? Olhando aqui, ó, index, não tem mais o arquivo estilo aqui dentro. A gente criou uma pasta estilos e aqui dentro colocamos o estilo CSS. Então, por esse motivo, aqui a gente vai ter que acrescentar esse caminho completo. Então, a gente coloca aqui estilos, que é a nossa pasta, né? Primeiro, depois o nosso arquivo, ó, estilos, estilo CSS, certo? Agora, feito isso, a gente atualizar a página, ele retorna aí a nossa visualização. Bom, eu vou estar apagando aí esse conteúdo aí que a gente havia criado, certo? Vou estar limpando aí. E eu vou estar ensinando para vocês algumas tags novas, certo, galera? Dentre elas a gente tem aqui, ó, a tag Buddy. Bom, o Buddy a gente já sabe que é este aqui, certo, galera? E quando a gente coloca aqui no CSS Buddy, no CSS, a gente vai tratar as definições desse corpo no sentido geral. Se houver uma div aqui depois e essa div tiver aí a sua configuração específica, né, definida aí por uma ID, né, igual nós tínhamos aqui o pai, então primeiro ele segue o estilo do Buddy, né, e se depois no estilo pai tiver uma substituição de estilo ou alguma adição, né, aí ele vai fazendo as alterações. Então digamos que aqui no Buddy a gente fala que a cor do texto do site inteiro em si é preto, né, colocamos aqui o preto. Porém a gente diz que os textos escritos aqui no pai é vermelho. Então se a gente fizer um teste aqui, ó, antes da div pai, fora dela, né, mas dentro do Buddy, eu vou colocar conteúdo geral. Vou dar um BR aqui para pular, né?
E aqui dentro da div py, aqui já é o conteúdo do py, né? Dentro dele, a gente vai colocar conteúdo py. Se a gente atualizar a página, a gente vai ter o texto preto, que era a definição padrão do site inteiro. E na py a gente falou que o texto era vermelho. Então, abaixo do py, continuação do conteúdo body, né? Então, abaixo do py ele continua no preto, porque a gente definiu que o vermelho era só ali dentro. E se a gente tirar a cor vermelha daqui, ele vai seguir a cor principal aqui do body, né? Então a gente aplica e salva, ele voltou a ficar totalmente preto, certo, galera? Então, a gente vai começar estilizando aqui o nosso body, né? Vamos apagar aqui, vamos estilizar o nosso body. Eu vou dar um enter para ficar mais fácil a legibilidade. A gente vai começar utilizando aqui o fundo, a cor aplicada aqui no fundo do site. Como que a gente faz isso? Bom, no body eu quero definir a cor do fundo do site inteiro, então dessa página inteira. A gente vai colocar aqui, ó, background color. E aqui ele já dá algumas opções de cor para nós, tá, galera? Eu vou colocar aqui light steel blue, certo? Se a gente atualizar a página aqui, ele já fica na cor que a gente definiu, certo? Eu vou estar colocando aqui alguns links para estar explicando para vocês como funciona a linkagem, né? Que é a navegação de uma página para outra. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou definir aqui a página principal, certo? Vamos atualizar aqui, página principal, certo? E a gente vai criar mais uma página aqui, ó, na pasta site, tá? Não é na pasta estilo, na pasta site. A gente vai criar um novo arquivo que eu vou chamar de quem somos. Opa, esqueci de colocar .html. .html, certo? Então aqui na pasta quem somos, a gente vai copiar, né, a estrutura do HTML, head e body. Nós vamos trocar aqui o nosso título. Vamos colocar site exemplo, traço quem somos. Vamos manter a nossa folha de estilo, né? Desculpe. E aqui a gente vai trocar o conteúdo. Vamos colocar aqui quem somos. Se a gente atualizar, nada aconteceu, porque nós ainda estamos na página index. Porém, se a gente colocar aqui em cima agora, ó, o nome do nosso arquivo, que aqui está como quem-somos.html, quem-somos.html, ele mudou o título lá em cima, ó, site exemplo traço quem somos, e o conteúdo aqui embaixo para quem somos, como consta aqui no body, certo, galera? Então a gente vai voltar para index, né, página principal. E aqui na página principal agora a gente vai estar criando um elemento chamado link, que é feito da seguinte maneira, galera. Bom, eu vou dar alguns BRs aqui, né, para dar um espaçamento de quebra de linha. E vou criar aqui alguns links. Primeiro a gente vai criar um link só, né, porque a gente só fez um arquivo. Então a gente coloca aqui, ó, abre sinal de menor, coloca tag A, o nome da tag é A, para link, href, aí a gente vai passar o endereço do arquivo quem somos. Como ele está na mesma pasta, que nós estamos aqui do próprio arquivo index, nós vamos colocar somente o nome do arquivo, quem-somos.html, certo? Aí a gente fecha, tem que fechar ela aqui também, tá, galera? E aqui no meio nós vamos colocar um texto para esse link. Então, quem somos, certo? Então, ó, ele criou aqui, ó, um quem somos. Você pode ver que ele colocou aqui um risquinho embaixo, e quando a gente passa o mouse em cima, ele já cria uma mãozinha que é para navegar para a próxima página, para a página que ele está configurado aqui. Se a gente passar o mouse e observar lá embaixo, tem localhost /site quem somos, quem-somos.html. E se a gente clicar aqui, o que acontece? Ele vai para a página quem somos, galera, certo? E aqui na página quem somos, a gente vai colocar aqui, ó, um link para voltar para a página inicial. Então a gente vai colocar aqui, ó, página inicial, e aqui a gente volta para index.html. Então aqui na quem somos, esquecemos de dar as quebras de linha, né? Ó, quem somos, voltou para a página inicial. Vamos para a página quem somos e retornamos. E assim a gente cria essa linkagem, né, essa navegação, que é navegar de uma página aí para outra, certo? Agora, por que a gente criou esse estilos aqui, ó, essa folha de estilos separadamente?
O que que acontece, galera? Imagine que a gente tivesse aqui, ó, na página inicial, ó, um estilo, né? Vamos pegar igual estava antes, certo? Eu vou colocar aqui, ó, esse background, ok? Esse body, esse background. Eu vou estar comentando aqui para ele ignorar essa parte do texto. Vou estar removendo, depois eu coloco de volta, certo? Então criei esse estilo body aqui e na quem somos eu criei também esse estilo body e ignorei esse arquivo que a gente fez aqui, certo? Ambos estão com a mesma cor, certo, galera? Ó. E se a gente atualizar, continua funcionando do jeito que estava. Porém, digamos que a gente tenha várias páginas e que nós resolvemos alterar a cor do nosso fundo do site. Aí a gente teria que abrir arquivo por arquivo, né? Para estar colocando aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar red, que é vermelho. E quando a gente vai para quem somos, ele continua azul por conta do estilo estar diretamente na página quem somos, né? Então aqui na página index está com vermelho e na quem somos está como azul. Porém, se a gente tivesse aqui, ó, o nosso link, né? Vamos linká-lo aqui de novo, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, link href, né? Estilos, estilo CSS, style sheet, texto barra CSS, certo? Vamos colocar tanto aqui quanto aqui na quem somos, certo? Então se a gente atualizar de novo, ele volta ao normal, né? Totalmente azul. Digamos que a gente agora quer que seja branco. Então a gente vai lá na nossa folha de estilo e a gente vai alterar somente aqui, ó, colocando aqui a cor branca. Em hexadecimal é FFFF, certo? Quando a gente atualizar, não atualizou por conta de um cache do navegador. Então a gente pode colocar aqui deixar uma interrogação ou limpar o cache, né? V1 no caso aqui. Como a gente está utilizando HTML, não dá para colocar comandos específicos aqui ainda para ele estar gerando, para evitar esse tipo de cache que o navegador cria, né? Mas futuramente eu vou estar ensinando vocês a estar colocando um código aqui para evitar esse cache do navegador, né? Que ele demora a atualizar esse arquivo que a gente fez uma alteração recente, certo? Mas digamos então que a gente tem duas páginas e novamente eu preciso mudar aqui a cor. Vou colocar aqui, ó, azul. Em vez de alterar em todas as páginas, eu alterei somente aqui. E ao atualizar a página, ela já ficou azul nos dois lados, né? E se a gente quiser voltar para branco, a gente atualiza e ele atualiza nos dois lados, certo? Então esse é o motivo da gente utilizar linkagem de arquivos, para a gente poder utilizar esse arquivo em várias páginas e poder estar customizando e, quando precisar alterar somente no arquivo principal e todas as páginas vão ser alteradas automaticamente. Esse é o motivo da linkagem e estar utilizando arquivos assim, certo? Bom, agora a gente vai ver como colocar imagens, né? A tag de imagem aqui no HTML, ela é utilizada com a tag img, passando o endereço da imagem utilizando src, sinal de igual, aspas duplas, e o caminho da imagem. Então vou colocar aqui um caminho, como eu não tenho imagem ainda, ele não vai exibi-la corretamente, porém a gente vai montar a estrutura aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, imagem.jpg. A gente vai fechar, ela é fechada dessa maneira aqui, tá, galera? Não é fechada com barra img, né? Tanto a imagem como o br, lembra? A gente fecha assim. Então aqui a gente colocou img src, né, que é o source, e aqui passamos o nome da imagem ou caminho, se houvesse uma pasta, né, imagens, barra, imagem e o formato dela, né? No caso aqui, nós passou, e se ela está no arquivo quem somos, certo? Então aqui, ó, ele apareceu um íconezinho ali, mas não exibiu nenhuma imagem porque não existe, certo, galera? Então vamos pegar aqui uma imagem no Google, certo? Já tá aqui, patinha. Ok. Vou pegar a foto de um patinho.
Eu vou salvar, né? Salvar como? Vou colocar lá dentro da pasta do nosso projeto. Projetos, site. Eu vou salvar com o nome de imagem. Né? Então a gente colocou aqui, ó, imagem.jpg. É a extensão da nossa imagem ali, a imagem.jpg. Então se a gente atualizar agora, ele exibe aí o nosso patinho, né? Mas ficou muito grande, pô, como que a gente faz? Bom, aqui a gente pode passar também a largura e a altura da imagem. Então a gente pode colocar aqui, ó, widget e definir a largura. 200, não se coloca pixel aqui, tá, galera? 200 e o rate 150. Ao atualizar, ele já reduziu aí para nós, né, a nossa imagem. Na verdade eu falei que não se coloca, mas eu nunca testei, galera. Funciona também, ó. Então, a gente pode colocar assim, tá? Tanto pixel quanto, acredito que também a porcentagem, ó. É isso aí. Bom, e digamos que essa imagem não exista, por prática de programação, correto é colocar um alt. O que seria esse alt? É uma representação do que a imagem é, um texto representando a imagem. No caso, a gente coloca aqui, ó, patinho amarelo. Aí você pergunta, pô, por quê? Porque se a imagem não conseguir ser carregada, ó, vamos dizer que o nome da imagem era imagem 2. Não existe imagem 2 aqui na nossa pasta. Só temos a imagem JPEG. Então ele não vai conseguir carregar. Porém, a gente definiu aqui um alt escrito patinho amarelo. O que vai acontecer? Aqui na página, ele não carregou a imagem, mas ele deixou um texto ali informando para a pessoa o que tinha nessa imagem, e é um patinho amarelo. Durante o desenvolvimento do site, esta é a forma correta, tá? Sempre que anexar uma imagem, o correto é colocar o alt ali com um texto descrevendo a imagem, para caso ela não seja carregada, a gente saiba o que está ali por trás. Bom, e se a gente quisesse que ao clicar nessa imagem, vamos voltar aqui a nossa imagem, está em imagem JPEG. Se a gente quisesse que ao clicar nessa imagem, a gente fosse para a página inicial, por exemplo. Então vamos apagar esse link aqui da página inicial. Como que a gente faz? Vamos apagar ele, né? Atualizou, estamos na página Quem Somos. Eu quero que ao clicar na imagem ele vá para a página inicial. Como que a gente faz? Aqui é o início da tag image e aqui ela fecha, né? Tem até esse barrinho aqui sinalizando o fechamento. E a tag de link, né, para navegar de uma página para outra, a gente já aprendeu que é o A. Então a gente coloca A, href, index.html, fecha aqui. E esse fechamento aqui, ó, do nosso link, a gente vai arrastar, né, vai colocar no final da imagem. Então a gente falou aqui para o navegador, olha, cria um link que vai navegar para o início. Esse link vai ser a própria imagem, né, que a pessoa vai clicar, e ele encerra-se aqui embaixo esse link. Então, tudo que tiver aqui dentro, quando clicado, vai executar esse comando aqui do A. No caso, o que temos aqui dentro, aqui no momento, é a imagem. Então, se a gente atualizar agora a imagem, ó, ao passar o mouse ele já cria a mãozinha, e ao clicar a gente vai para a página inicial. Certo, galera? E se a gente quisesse colocar uma imagem de fundo aqui na página, como que a gente faria isso? Bom, eu vou catar aqui, ó, um background, que é uma imagem de fundo. Vou catar qualquer uma aqui, pode ser essa aqui mesmo. Vou copiar o endereço da imagem para ela ficar um pouco maior. Essa aqui é muito pequena. Vamos ver uma imagem maior. Vamos definir aqui ferramentas, tamanho grande. Vamos pegar esta aqui, 1200 por 675. Essa aqui já serve, certo? Vamos carregar a imagem aqui, vamos salvar como. Vamos colocar aqui, ó, imagem de fundo. Salvamos a imagem aqui na pasta do nosso projeto, tá aqui, ó, index, quem somos, imagem de fundo, ponto, JPEG. Vamos copiar o nome da imagem aqui. E aqui no nosso body, a gente poderia colocar aqui, ó, né, background, imagem de fundo. O que acontece? Ó, ele preenche aqui
né, o nosso body com a imagem de fundo. Porém, na index.html não tem. Mais uma vez, um motivo para a gente ter utilizado o estilo CSS. E como que a gente coloca isso aqui no estilo CSS? Bom, vamos apagar daqui. Aqui no estilo, a gente usou background color. Ah, nós vamos apagar? Não, nós vamos incrementar. Nós vamos colocar aqui, ó, background image. Vamos passar aqui URL. Como o estilo CSS ele está numa subpasta, né? Então a gente está aqui, ó. E aqui não tem a imagem está numa pasta anterior. E a gente está aqui dentro, estamos trabalhando aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar ponto barra. E o que acontece quando a gente faz isso? Digitando dois pontos e um barra, o navegador vai compreender que é para voltar um diretório antes, uma pasta antes. Então, se a gente está aqui, colocou dois pontos barra, o navegador vai procurar o arquivo na pasta anterior, que é essa daqui. Então, a gente coloca dois pontos barra, e aí a gente vai pegar o nome do nosso arquivo, colocar aqui, ó, dois pontos barra, o nome do nosso arquivo, né? Background traço image, dois pontos URL, dois pontos barra, para ele voltar da pasta estilos para a pasta principal, e aí procurar o arquivo imagem de fundo.jpg. Então, se a gente atualizar agora, né, ele volta a ter aqui uma imagem de fundo, porém agora nas duas páginas, galera, ó, certo? Porque a gente colocou diretamente no nosso estilo CSS, certo? Bom, galera, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.